Bom dia, pessoal. É, eu... Esse vídeo deveria ser só sobre o Silk, a demonstração dele, de como utilizar, mas eu resolvi fazer uma introdução, vendo o que a gente viu na aula, só falando por cima, vou gastar aqui uns 8 minutos mais ou menos, e em seguida eu mostro, a gente vai para a parte prática, que era o que deveria ficar nesse vídeo. Isso eu também fiz em sala, mas eu preferi que isso ficasse gravado em vídeo para que mesmo quem não foi tivesse acesso. E para quando vocês forem utilizar também a ferramenta, vocês consigam utilizar ela de forma mais tranquila. Vocês não tenham tantos problemas. Certo. Vamos lá. Mas qualquer pergunta vocês podem me falar que a gente resolve. Certo? Beleza. Interligando fontes de dados usando o Silk. Até agora, durante a disciplina, a gente viu isso daqui. A gente deu uma visão geral sobre o que é integração de dados e como essa integração é feita, usando as tecnologias semânticas, mas bem em visão geral mesmo. Na aula passada, se não me engano, vocês viram como é feito os mapeamentos de uma base relacional para que eles se transformem em dados em RDF. Então vocês já aprenderam como fazer os mapeamentos. Na aula de hoje vocês vão aprender como fazer os links semânticos entre essas bases, entre as visões que vocês criaram. As visões que vocês obtiveram a partir da aplicação dos mapeamentos, certo? Se a gente fosse olhar para aquele framework de integração que a gente viu algumas aulas atrás, a gente estaria aqui, nessa parte. Vocês já decidiram que fonte de dados querem utilizar, vocês já têm uma visão virtual local, ou seja, vocês já definiram os mapeamentos. E agora vocês vão definir como encontrar os links entre essas bases. Normalmente aqui a gente está falando link semântico no sentido de link CMS. Mas poderiam ser outros tipos de link. Poderia ser a tal... Vamos supor, se tivesse atores nessa base e filmes nessa. E nessa base aqui tivesse nomes de diretores que dirigiram os filmes. E nessa tivesse apenas os atores e o nome dos filmes que eles atuaram. Se vocês quisessem criar um relacionamento entre os atores que já trabalharam com os diretores, isso poderia ser considerado um link semântico. Vocês estariam fazendo um link que teria ali sua semântica para aquele domínio de vocês, certo? Mas aqui a gente vai trabalhar mais com CMS. Depois dessa parte, só para também colocar vocês, dar para vocês a noção de onde a gente está, depois dessa parte vocês vão fazer a fusão desses dados. Depois vocês já descobriram os recursos que estão as diferentes representações do mesmo objeto no mundo real, vocês querem fundir essas representações em um recurso único, em uma representação única. Então essa vai ser a próxima etapa. Essa etapa vai ser achar essas ligações, certo? Mas para quê, né? Para que interligar essas bases? Sendo bem direto para ter uma informação mais completa. Quando você liga informações de diferentes bases, normalmente você obtém informações muitas vezes complementares, ou se forem informações sobrepostas, por exemplo, vamos supor que uma base tem informação sobre a idade da pessoa e a outra também tem a idade da pessoa. Só que essas idades elas podem estar diferentes. Então daí
isso também pode ser um sinal de ou o link está errado, o link que você achou está errado, ou existe uma inconsistência entre essas informações. E daí você vai resolver na próxima etapa. É importante saber disso. E por que é necessário você utilizar uma ferramenta de descoberta de link? A gente sempre está falando que, idealmente, na web semântica, todo objeto do mundo real seria representado por um RI. Essa RI seria usada por todo mundo e seria única. Mas o mundo real não é o ideal. Então, o que acaba acontecendo é que o RI gerado de bases diferentes normalmente tem padrões de formação diferentes. Isso aí é porque o pessoal não quer seguir a regra, é porque o pessoal é anárquico. Não. É porque muitas vezes você não tem como gerar essas informações, essas URIs da mesma forma. Por exemplo, idealmente todo mundo tem lá o CPF na sua base. Quando se fosse uma base sobre pessoas, todo mundo teria o CPF. Mas isso não é verdade. Então, quando você vai fazer a URI, por exemplo, de pessoa, e essa base não tem CPF, você tem que usar alguma outra informação que garanta que aquela URI seja única, que ela não pode ser duplicada. E, bem, basicamente é isso. Isso você vai ter que se virar para arrumar um padrão de formação para sua RI que não seja usando o identificador, que seria o ideal também, que é o segundo ponto que está aí. Certo. Mas daí o que é o Silk? O Silk é uma ferramenta que permite descobrir links semânticos, inclusive o WCMS, que é o que a gente vai se focar, a partir da especificação de regras de links. Existem duas ferramentas disponíveis. O Silk ele disponibiliza duas versões, o Silk Workbench e o Silk Single Machine. O download dessas ferramentas ela pode ser feito a partir daqui, mas no material da prática vocês vão ter as duas ferramentas lá, no zip que eu montei. Então você vai ter já o exemplo que a gente vai trabalhar, você vai ter o Silk Workbench e o Single Machine, tudo na mesma pasta, vocês só vão ter que trabalhar em cima. Certo. Primeiro passo, fazer o download desse material e depois que realizar o download, descompacta ele no diretório raiz. Isso aqui é importante? Se vocês não fizerem isso, pode dar um erro que vocês não precisam passar. Tipo, é um detalhe, mas que se vocês não fizerem, vai ser uma chateação. Então, beleza. Todo o resto vai ser explicado aqui no vídeo. E como é que vai seguir o resto do vídeo? Na primeira parte, a gente vai ver o Silk Workbench, como é que faz, como é que utiliza ele para fazer essas regras de links entre as bases. Depois a gente vai ver como é que usa o Single Machine, que é bem simples, apesar de ser uma linha de comando. Ele é muito tranquilo de utilizar. E depois eu vou fazer uma consideração sobre o Silk no LDIF. Certo? Beleza. Aqui tem uns materiais extras. Seria bom que vocês olhassem, pelo menos. Esse aqui é o artigo que fala sobre o Silk, onde ele é apresentado. Esse aqui é um livro que eu achei, que tem algumas informações sobre o Silk e sobre a API dele. Basicamente é como se fosse uma documentação do Silk, só que em formato PDF. Então, dê uma olhada também. Achei importante colocar aqui que existem ferramentas que competem com o Silk, que é o Limes, por exemplo. E o LDIF ele utiliza o Silk no framework dele. Então, ele é uma ferramenta que, se você for olhar o GitHub dele,
estão tendo evoluções. Você nota que existem commits recentes nessa ferramenta. Então a ferramenta está evoluindo e é isso. Vamos lá para a prática. Beleza. Vamos aqui. Detalhe importante. Quando for abrir o CMD, abra usando... execute o CMD como administrador. Se você não fizer isso, também vai gerar um erro chato, mas que é facilmente corrigido se você usar o CMD no modo administrador. Como é que você faz isso? Você vem aqui, executar como, clica no botão direito, coloca executar como administrador. Aí ele vai executar como administrador. Outro detalhe importante. Veja se vocês têm o Java como variável de ambiente. Se vocês não tiverem, é fácil encontrar na internet como fazer isso. Não é difícil, mas se vocês não conseguirem achar, podem entrar em contato também. Certo? Ok. Vamos lá. Tá aqui, eu já baixei, eu cliquei naquele link, baixei aqui. Se eu baixar esse zip, você vai vir aqui, extrair aqui. Olha aqui, eu estou no disco C, né? Beleza. Depois de extrair, a gente vai entrar nessa pasta. Aqui dentro, você vai encontrar o lab, uma pasta chamada lab, que vão ter 3 pastas e um arquivo de texto. Aqui vai estar o exemplo, vão ser 2 bases. Esse exemplo aqui é o exemplo que o próprio Silk ele disponibiliza. Um é uma base de... As duas são bases de filmes. Em uma delas é extraída, as informações são extraídas da DBpedia. E o outro é extraído de uma versão simplificada do IMDb, que também é uma base de filme bastante conhecida. Certo? Beleza. Vamos lá. Para executar o workbench, a gente vai vir aqui. Lab barra workbench barra bin barra aqui. Certo? Executando. Deixa eu abrir o Chrome. Não precisa ser no Chrome, mas eu gosto de usar o Chrome. Então, se vocês quiserem usar o Firefox, eu acho que não tem problema. Certo? Essa aqui é a cara do Workbench. Ele coloca um servidorzinho local aqui, a gente abre ele por aqui. E vamos lá. Primeira coisa, criar um novo projeto. Vamos, sei lá o nome que você quiser, mas eu vou colocar LabSilk. Depois que a gente cria o projeto, vai aparecer essa imagenzinha aqui, com prefixo, recursos, dataset, transform, linking e workflow. Primeira coisa, vamos adicionar recursos. O que são esses recursos? São aquelas bases lá que a gente quer achar, os links entre elas, aqueles arquivos. Vamos ver aqui, exemplo. Carrega, pode demorar um pouco, demorar um minutinho. Pronto. Vamos subir o target. Pronto. E vamos criar um output resource, também em .nt. Criei. Tá aqui, todos os recursos disponíveis para o nosso projeto estão aqui. Beleza. Agora eu vou vir aqui no dataset. Vou adicionar os datasets do nosso projeto.
Quais são os datasets do nosso projeto? Os recursos que a gente achou, basicamente. Vai ter o output. Vou colocar ele aqui primeiro, porque ele apareceu primeiro aqui. Aí nota que ele já vai aparecer aqui, ó, pra gente. Eu vou colocar o source. Coloco o formato dele em triples. O que eu poderia colocar aqui? Quando você vem aqui essa interrogação, ele vai aparecer aqui, ó. Supported, os formatos de input suportados são RDF, XML, NTriples, NQuad e Turtle. Os formatos de output suportados são NTriple. Então, vamos usar aqui NTriple. Todas aquelas pastas ali, aqueles arquivos que a gente está usando, vão ser NTriple. Target. Nomes bastante criativos aqui. Bem genérico. Pronto. Que agora que eu tenho todos os datasets, agora eu posso começar a ligar eles, achar ligações entre eles. Beleza, qual é o nome da minha linking task? Linking Lab. Bastante criativo. Source Target é só você colocar o nome do dataset que você quer, os dois nomes dos datasets que você quer ligar. Um vai ser chamado de source, outro vai ser chamado de target. Certo. O que é esse source type? Dentro desse dataset, você vai ter algumas... os indivíduos vão pertencer a classes, certo? Essas classes elas vão aparecer aqui, nos tipos. Então a gente vai escolher fazer a ligação entre os indivíduos desse que pertencem a esse tipo aqui, os indivíduos que são do tipo filme, e os indivíduos que também são do tipo filme, mas com outro RE, ó, certo? Nesse outro, tá? E o output vai ser aqui. A gente escolhe qual arquivo vai ser o output, tá bom? Preste atenção aqui. Aqui, se vocês notarem, é o nome que está aparecendo aqui. Pronto. Já processou aqui. Agora a gente vai abrir. Um detalhe importante. Esse prefixo, vocês vão entender a importância dele já já. Certo, a gente entrou aqui. Bacana. Vamos explicar o que significa essas formações aqui, desse lado. Nesse primeiro quadrado aqui roxo, você vai ter as propriedades que estão ligadas aos indivíduos da entidade filme, do dataset source. E nesse outro você vai ter as propriedades que estão ligadas aos indivíduos do tipo filme do target. Então, mas para que isso, né? Bem, se eu for fazer alguma coisa, eu tenho que comparar duas informações. Se eu pegar uma entidade de um e a entidade de outro, por exemplo, eu vou mostrar aqui. Pronto. Se eu tenho um indivíduo A aqui e um indivíduo B, vou até pintar aqui com uma coisinha diferente. Pronto. E esse cara aqui tem informação. Espera aí. Sou horrível em desenho. Esse cara aqui tem uma informação.
Por exemplo, ele tem uma propriedade A, e essa propriedade tem um valor José. Vamos supor que essa propriedade aqui seja o nome do cara. E esse outro também tem uma ligação, está ligado a uma propriedade B. Cadê? Aqui. José, como é que eu sei que esses dois caras representam o mesmo? Porque eu vou comparar a propriedade A desse cara com a propriedade B desse. E eu sei que essas duas propriedades, apesar de terem nome diferente, elas representam a mesma coisa. Elas podem ser um indicativo que esses dois caras aqui, esses dois URIs, estão representando o mesmo indivíduo do mundo real. Aí, eu crio uma regra de comparação entre elas para ter um link CMS entre elas, ligando. Aí vai ter um link aqui, ó. Eu digo assim, ó, se esse cara aqui, se a propriedade A do dataset source for igual à propriedade do indivíduo na propriedade no indivíduo da dataset target da propriedade B, aí eu crio um CMS, bem aqui, certo? Então quer dizer que se a propriedade A desse indivíduo for igual à propriedade B desse outro, então eles representam o mesmo indivíduo, representam o mesmo objeto no mundo real, certo? Beleza. Mas se você, antes de eu continuar falando desses outros, o primeiro de fazer uma consideração. Se você olhar, essas propriedades elas estão muito grandes. Elas têm muita. Eu não estou conseguindo ler direito porque elas estão a URI toda. Então é muito difícil você percorrer aqui e tentar achar alguma coisa. Por que elas estão assim? Porque eu não defini os prefixos. Então eu tenho que voltar lá no workspace, chegar aqui, colocar os outros prefixos. Eu já coloquei na pasta de vocês, aqui do lab, os prefixos que vocês vão precisar. Certo? Ele já vem com alguns aí, mas a gente vai colocar esses outros. DC, o WL já tem, FOF não tem ainda. RDF Cinema já tem. DBPGWL não tem ainda. A gente vai adicionar também. E esse último também vamos adicionar. Acho que fechou. Show. Agora vamos voltar lá e ver se melhorou. Ó, só não melhorou esse primeiro porque a gente não colocou o prefixo dele. Mas do resto, ficou show. Bem menor. Beleza. Então, eu vou querer comparar o que aqui? Vamos procurar uma propriedade que a gente pode usar. Vamos usar essa RDFS Label, certo? Deixa eu ver. Eu acho que parece ser uma boa ideia. Tem esse Full Name aqui também. Não, Full Name eu acho que tá no outro. Aqui. Vamos usar esse Full Name dessa base.
e comparar ele com esse RDFS label. Pronto. Vamos fazer essa comparação. A caixinha tá vermelha, então isso é um sinal que a gente não formou uma... Essa regra não está bem formada ainda. Por quê? Porque a gente tem que comparar, a gente só colocou os inputs que a gente quer de cada base e não colocou como a gente vai comparar elas. Beleza, então vamos definir aqui. Vamos usar essa Levenstein. Se você procurar essa Levenstein, que é aquela, como é que ele calcula, basicamente é o seguinte. Só uma explicação rapidinha. Se você tem aqui a palavra Ana, por exemplo. Se você tem a palavra asa, se você rodar naquele Levenstein, ele vai dizer que essas duas palavras aqui, elas têm um de diferença. Elas são diferentes por uma letra. Que é, eu preciso editar, trocar só esse S por um N, que ele vai conseguir chegar na mesma palavra. Se você procurar, você vai ver que é isso. Certo? Vamos voltar lá. Vamos lá, ele vai ser o comparador. Aí vamos ver aqui. Qual o threshold dessa métrica? Ele 0. O que significa isso? Ele não pode errar nada. Ou seja, vai ter que ser exatamente igual. Essa métrica é necessária. Se eu não colocar aqui que requerido, eu não vou precisar ter nenhum desses inputs aqui, tipo, para eu verificar. Porque eu posso colocar mais de uma regra. Então, se você estiver trabalhando com mais de uma regra e uma regra for necessária, que tenha as informações para que você ache o link, você precisa colocar aqui. Certo? Ok. Beleza, mas será que só comparar é suficiente? Só comparar essas duas informações sem fazer nenhuma transformação dela antes? Vamos para um exemplo. Vamos supor que eu tenho um filme, um nome, sei lá, João Paulo, sei lá, um filme do Papa, e no outro eu tenho João Paulo, escrito dessa forma, certo? Essas duas, elas indicariam pela nossa, assim, olhando assim, indicam o mesmo filme. Mas quando a gente for comparar, a string está diferente. A string não está dizendo que é o mesmo filme. Então a gente tem que fazer uma transformação antes. Certo? Então vamos lá. Antes de comparar, tem que fazer uma transformação. Que elas estão bem aqui. Vou colocar aqui. Vou até abrir mais. Fica mais fácil. Liga aqui. Vê esse cara aqui. E liga essas duas regras aqui. Certo. Mas só comparar um nome não parece ser uma coisa confiável, né? Porque eu posso ter refilmagem do filme e ela vai ter o mesmo nome. Ou então filmes que não são o mesmo, mas estão com o mesmo nome, por coincidência. Então a gente precisa de outra coisa. Vamos tentar usar também a data do filme. Certo? Então vamos atrás aqui de data. Alguma coisa que seja parecida com data. Não. Release date. Pronto. Vamos pegar release date do target e do source. Vamos atrás também de alguma coisa que expresse tem essa semântica de data de lançamento. Aqui, achei. Pronto.
Tem essas duas coisas. E agora? Agora eu vou colocar um comparador entre elas. Vamos procurar um comparador de temporal. Tá aqui, ó. Comparador temporal. Vamos atrás de colocar distância em dias, certo? Vocês podem ter quantos dias de distância? Vamos colocar 100 dias. Tem diferença de 100 dias é suficiente. Beleza, já tem isso. E agora, por que está dando erro? Porque agora a gente tem duas métricas. A gente está chegando em dois valores aqui. Mas a gente não tem uma forma de agregar esse valor. Dar uma saída única. Para que eu consiga avaliar. Certo, então eu tenho que ter alguma forma de fazer isso. Aí a gente vem aqui, ó, em agregadores. E vamos pegar o mínimo. E vamos ligar aqui. Ligou. Ligou. Beleza. Agora a gente tem uma regrinha formada. Vamos aqui colocar qual a quantidade de links que eu quero seja gerado para cada para cada indivíduo. No máximo um link. E o link vai ser do tipo WSMS. Beleza. O que ele vai fazer nessa regra aqui? Vamos mostrar num desenho. Vamos lá. Tem as bolinhas aqui. Indivíduo B. Aí ele vai fazer o seguinte. Ele tem... Vamos supor 3 bolinhas desse lado. É o dataset A e dataset B. Certo? Vai usar aquela regra para comparar esses dois caras, por exemplo. Aí como é que ele faz essa comparação? Pega esses dois caras. Ele tem lá. Ele pega a propriedade de nome desse, a propriedade de nome desse. Faz a comparação. Aí dá lá. Eles são 100% iguais. São muito iguais. Então, eles são extremamente similares. Pela minha regra. E olho da data, eles são 95% iguais. Tem uma similaridade de 95%. Meu agregador é o mínimo, vocês lembram? Então, quando eu for olhar isso, eu vou ver como se a regra tivesse me dado 95%. Então, é uma regra que ela vai pegar o que deu pior. Mas beleza. Ele vai fazer isso pra... Vai pegar esse cara e vai fazer isso pra cá. Baixar um valor. 95. Vou fazer o mesmo pra cá. Esse aqui ele vai achar 97. Achar que é mais similar. Esse outro ele vai colocar 60. Qual ele vai pegar? Quando você coloca aquele ali de limitado, ó, ele vai pegar o que der maior. Então ele vai pegar esse cara aqui. Ele vai dizer que tem entre esses dois caras
Ele vai separar em um arquivo lá de output, para colocar no output. Vai dizer, olha, entre esses dois caras aqui, pela regra que você definiu, existe um link CMS, certo? Beleza. Vamos ver isso sendo gerado. Agora, start. Tá aí. Certo? Esses aqui são os links gerados. Vamos voltar no editor para mostrar uma coisa para vocês. Aqui. Tá vendo que tem no score available aqui? Quando vocês estiverem usando esse Workbench, ele permite que você diga se o link ele foi correto ou não. Se ele permite que você faça uma avaliação manual do link. Vamos olhar os links, vamos dizer que esse daqui deu certo. E esse daqui ele acertou corretamente. E vamos olhar lá o editor, para ver se ele muda. Já vai ter alguns links de referência. Já vai ter aqui. Ele deveria ter mudado. Ah, tem que clicar Start de novo. Para ele conseguir gerar. Estranho. Enfim. A partir disso aqui é possível fazer tipo uma validação. Ele verificar se sua regra, o quanto sua regra está precisa, o quanto sua regra ou seja, o quanto ela não erra e o quanto ela deixa de acertar. O quanto ele vai calcular duas métricas chamadas de precision e recall. Precision ele vai dizer o quanto ela não está errando. Ou seja, o quanto você não está dando falso positivo. Você não está dizendo que tem um link entre duas que depois, nessa etapa aqui, você disse assim, não, esse link não existe. Esse link está errado. E também ele vai verificar quantos links deveriam existir e não está existindo. Ou seja, são os links que deveriam existir, mas não existem. Certo. É possível fazer esse arquivo com esses links e adicionar ele aqui. E é possível também, depois que ele gera, fazer uma vistoria nos links aqui. Então, o que vocês podem fazer? Vocês podem gerar uma regra extremamente frouxa no começo, vir aqui nos links gerados, verificar e ir fazendo manualmente alguns, depois voltar aqui e melhorar a sua regra. Essa é uma forma de fazer, de ir melhorando sua regra aos poucos. Beleza. Acho que do Workbench, o que vocês vão precisar, eu acho que eu até falei mais do que vocês precisariam para o trabalho. Só tem uma coisa final. Get link spec. O que é isso? Vamos olhar. Isso aqui ele vai te gerar esses arquivos aqui, ó. Certo? O que é esse arquivo? É o XML que ele usa por baixo e que a gente vai usar na nossa, quando a gente for usar o single machine agora. Então a gente vai baixar esse cara para a pasta do single machine. Para a pasta do single machine não, vai baixar ele para a pasta example.
aqui, certo? Depois a gente vai fechar esse, não tem mais necessidade dele estar aberto. A gente vai dar um Ctrl C aqui, vai fechar essa janela. E vai dar um Ctrl C para parar. Pronto. Limpar. E agora a gente vai vir aqui no Single Machine. Dentro do Single Machine tem um region. Só abrir esse region e ver o que tem nele. Aqui ele tem a instrução de como rodar o Single Machine. Como é que a gente executa esse já. Aqui, ó. Bem aqui, a gente vai colocar o caminho de onde está o arquivo de configuração. Que arquivo de configuração? Aquele que a gente baixou agora. Vou colocar aqui no exemplo. Certo? Você pode colocar o caminho completo dele. Acho que é até melhor. Aqui, barra... esse. .xml. Isso daqui, esse dlink spec, dentro desse arquivo de configuração, se vocês forem olhar, bem aqui você tem um link ID. Quando você coloca ali naquele link spec, você pode especificar que interlink ID você quer rodar. Que regra você quer utilizar. Mas isso aqui a gente não vai usar. Normalmente a gente não usa também. Threads. Se o seu computador conseguir rodar mais de uma thread, se ele for um computador um pouco mais robusto, você coloca aqui, quero colocar 3 threads ao mesmo tempo. Pode utilizar aí o processador. Esse dlog queries, a gente não vai precisar. Ele só printa no terminal, faz um log das consultas que ele está fazendo. Se ele usasse um endpoint, não é o nosso caso. E aqui a gente vai deixar como true, porque o Silk, quando ele vai fazer as operações dele, ele normalmente salva alguns arquivos de cache para acelerar o processo em rodadas posteriores. Então, quando você coloca aí true, ele vai sempre recarregar tudo. Prefiro colocar. Mas é a escolha de vocês, isso aí. Certo, aí como é que a gente vai rodar isso? A gente vem aqui, está na pasta Silk. A gente vai colar esse comando lá e ir até o já. Silk Workbench, não, Single Machine, barra já e rodar. Pronto, rodou. 96 links. Onde é que está esse cara? Agora a gente vai ver onde é que está a mágica. Ele está bem aqui. Ó. Todos os links gerados estão aqui. Uma dúvida que teve na sala era sobre o qual threshold, qual a confiança mínima para ele colocar aqui.
Porque, se vocês lembram, eu só disse que ele pega o melhor desse. Mas se fosse todos os ruins, se tudo isso aqui fosse ruim, todos os valores aqui, deixa eu ver aqui. Se isso aqui fosse, ao invés de 5 fosse 0,3, fosse só 30% de similaridade. Esse outro, ao invés de 97, fosse só... Ah, não vou ser tão ruim não. 70. Esse aqui fosse 60 mesmo. Se todos esses níveis aqui fossem ruins, qual é o mínimo? Eu posso pegar só esse 70 e dizer assim, não, isso aqui é 100 ms. Como é que eu defino qual é o meu... minha zona segura? De, ó, até aqui, até 95% você pode... É link confiável. Menos que isso, não é. Eu tenho que verificar. Como é que eu faço isso? Para fazer isso, você faz assim, ó. Certo, pessoal? Para fazer isso, vai fazer o seguinte. Vai ter que vir aqui, mexer um pouco no XML que foi gerado, certo? O que a gente vai precisar adicionar? Primeira coisa que a gente vai precisar adicionar é um outro output. Para quê? É necessário fazer isso? Não. Mas se você quiser fazer, talvez seja bom. Output 2. Certo. Barra aqui. Pronto. Certo. Isso aqui a gente vai ter que trocar. Esse nome daqui vai ter que virar output. Aqui embaixo também. E a gente vai adicionar um parâmetro chamado min confidence. Aqui. Esse min confidence vai pegar 0,95. Ou seja, para entrar nesse arquivo aqui, o link ele vai ter que ter pelo menos 0,95 de confiança. E por que eu alterei isso aqui? Porque para colocar esse parâmetro, precisa alterar isso. Não sei porquê, sinceramente. Certo. Ele deveria gerar no mesmo formato, mas não gera. Eles não seguem o mesmo padrão do workbench para cá. Aí nesse outro arquivo, no output 2, o que eu vou colocar? Vou colocar o pessoal que tem no máximo 95% de confiança, que tem um link entre eles, e eu vou dar um mínimo de 0,80. Esses podem 0,85, vai. Vocês podem perguntar: ah, mas se eu não colocar, quanto é o mínimo? Não sei. Eu procurei essa informação também, mas eu não consegui encontrar. Sinceramente. Certo. Eu mexi um pouquinho aqui. Tava aqui limite 1 antes. A gente tinha limitado, né? Tinha tirado. Eu alterei de volta para limite 1. Provavelmente vocês ainda tá. E tem que alterar o nome do output 2 também. Para output para verificar. Pronto, ele vai criar. O que eu estou dizendo aqui para ele? Estou dizendo, olha, você vai criar um output com os links que tem 95% de confiança, pelo menos, e outro com os links que tem entre 85 e 95, que eu quero verificar eles manualmente.
Vamos lá, vamos testar para ver se dá certo. Isso aqui que a gente acabou de fazer. Certo. Aqui. No output que tem 95%, pelo menos, tem 96 links. No outro, ele colocou só apenas 0 links. Não colocou nada no outro. Quer dizer o quê? Que a nossa regra ela tá pegando só gente que tem confiança muito alta. Ou seja, ela está muito forte a regra. Isso é ruim? Não, mas a gente não consegue testar. Eu não consigo mostrar para vocês para que isso aqui serve. É, quando vocês estiverem fazendo, se isso aqui for interessante para vocês fazer, separar em um arquivo os links que vocês não têm confiança de que estão certos, façam isso. Se não funcionar, aí vocês falam com a gente. Mas provavelmente vai funcionar. Aqui tá dando pouco link porque essa regra é um pouco restrita, já que ela gera só um link para cada cara que eu comparo, ela vai gerar só um e ela sempre está pegando um mínimo das comparações. Ou seja, eu pego um par, faço essas duas comparações. Quando para eu dizer qual a similaridade daquele par, eu sempre vou pegar o menor valor. Ou seja, se eu comparar o nome, ele der 100% igual, e for comparar a data, der, sei lá, 0% igual, vai pegar o zero. Então ela é uma regra bem restrita, certo? Vamos tentar deixar ela um pouquinho mais frouxa para eu conseguir mostrar alguma coisa. Eu vou colocar aqui para ele pegar a média. Vou colocar ele pegar 5 links para cada indivíduo lá que ele for comparar. Ele pode pegar 5 links que ele tem um limite, né? Até 5 links. E acho que só isso aí já vai gerar. Vamos testar. Pronto. Achou 108 links. E 108 links com pelo menos 95% de confiança. E 2 links que tem entre 85% e 95%. E aí onde é que tem esses links? Está aqui, ó, nessa parte. Ó. Vocês podem usar isso aqui para ver uma faixa de confiança de que vocês 100% de certeza que se tiver essa faixa aqui, pode considerar que tem um link. Se for abaixo daquilo, colocar. Mas não for tão ruim, vocês armazenarem em algum local. Certo? Eu acho que sobre o Silk, o Single Machine é isso. Não. Eu acho que sobre o Silk Single Machine é isso. Se. A consideração. Eu esqueci, a consideração que eu vou fazer sobre o LDIF, né? Que eu disse que ia fazer. O LDIF, a especificação que ele faz, ela é um pouco diferente daquele arquivo que eu mostrei para vocês. O arquivo que a gente gera no Workbench, o arquivo que é usado ali no Single Machine, é um pouco diferente do arquivo que o Silk usa. A especificação é ligeiramente diferente, mas se vocês forem tentar usar direto no LDIF, vai dar problema. Vocês têm duas opções nesse caso. Vocês podem usar
ele vocês podem usar o Silk e usar no LDIF os links que vocês já acharam, ou adaptar o arquivo de especificação de vocês para usar no LDIF. Tem essas duas opções. Vai depender muito da vontade de vocês, o que vocês querem fazer. Mas independente da opção que vocês escolherem, falem com a gente que a gente pode dar uma olhada aí e ajudar vocês. Bem, o que eu tinha para falar sobre Silk é isso. E espero que todo mundo tenha gostado da aula, do vídeo. Que não tenha sido tão cansativo. E qualquer dúvida, vocês podem falar com a gente ou colocar aí no comentário. Também que a gente também vai responder. Certo? Até mais e valeu.